Boa noite, meus irmãos. Sou o irmão Samuel. Mais uma vez, nós estamos aqui para juntos prestarmos um culto ao nosso Deus. Hoje, dia 5/4 de 2020, as igrejas ainda permanecem de portas fechadas por conta da pandemia, mas não por isso nós deixaremos de louvar o nosso Deus. Hoje nós teremos uma reflexão a respeito de despertamento. É um chamado para todos nós. E hoje pela manhã na EBD nós tivemos uma palavra riquíssima do pastor Dejamar, nosso pastor da igreja, e essa mensagem ela segue o mesmo sentido, né? Talvez com outros textos bíblicos, com outras ilustrações, mas o sentido é o mesmo, é um despertamento, é um chamado. Então, meus irmãos, nós vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios 1, do 22 ao 24. 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 22 ao 24. Enquanto os irmãos abrem as Bíblias, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Deus, mais uma vez, porque aqui estamos na Tua presença para aprendermos, ó Pai, um pouco mais de Ti. Senhor, que o Senhor preencha os nossos corações, que o Senhor nos ensine, ó Pai, e que tudo, Senhor, seja conforme a Tua santa e soberana vontade, ó Pai, e que tudo, Senhor, seja para o Senhor, único e exclusivamente. Assim nós oramos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 ao 24. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, isso é poder de Deus, a sabedoria de Deus. Porque até o 24, né, meus irmãos? Vamos ler o 25. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Meus irmãos, diante esse trecho, eu gostaria de deixar uma pergunta para nós mesmos, para todos nós. A primeira pergunta é: o que nós temos procurado? Né? A palavra de Deus aqui ela é clara e eu acho ela muito atual. Ela foi escrita há mais de 1900 anos, mas é perfeitamente aplicável para nós hoje. Ela é atual, ela não é ultrapassada, né? Nós vamos perceber que o que está sendo exortado, o que está sendo alertado aqui através do apóstolo Paulo para nós é algo perfeitamente aplicável para os dias de hoje. E o que ele está falando aqui, meus irmãos, é que naquela época haviam alguns, né? Os gregos, eles buscavam sabedoria. Os judeus, eles procuravam sinais, buscavam sinais. E hoje, meus irmãos, nós, infelizmente, talvez estejamos nessa mesma situação. Muitos procuram palavras bonitas, muitos procuram sabedorias, vamos dizer assim, que nos façam os nossos olhos brilharem, né? Que nos deixem admirados. Outros procuram sinais, né? Outros procuram algo que eles possam ver, né? Buscando a Deus, né? Nas igrejas, aí no contexto geral. Mas aí o apóstolo Paulo vem e fala o seguinte: mas nós pregamos o Cristo crucificado, né, meus irmãos? E o que a gente sabe é que isso é eterno, isso importa, isso, vamos dizer assim, essa é a verdadeira pregação. É isso que nós devemos buscar, né? E acontece que eu retorno a pergunta: o que nós temos procurado? Porque, meus irmãos, o Cristo e este crucificado é poder de Deus para nossa salvação, né? Então isso é o mais importante, isso é o que importa, na verdade. Então, pregar o Cristo crucificado é poder de Deus para nossa salvação. Diante disso, nós vamos ler aqui só o versículo 18 do capítulo 1 de 1 Coríntios. Certamente
A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Então, meus irmãos, que nós não nos iludamos com sinais ou que nós não nos vislumbremos, né, coisas sábias, coisas bonitas, mas é simples, né? Eu costumo dizer que o Evangelho de Cristo é simples, né? Nós somos simples porque o Evangelho é simples. Então, o que nós devemos pregar e o que nós devemos buscar, o que nós temos que procurar é Cristo, a palavra de Cristo que deve ser pregada, é a palavra de Cristo e este crucificado, porque é poder de Deus e é poder de Deus para a nossa vida e para a nossa salvação. Diante essa pergunta, meus irmãos, do que nós temos procurado, dessa reflexão, nós entramos numa segunda pergunta. A segunda pergunta é: o que é a mensagem da cruz, né? O apóstolo Paulo fala que alguns procuram sabedoria, outros procuram sinais, mas que nós pregamos a mensagem da cruz. O que é a mensagem da cruz? Meus irmãos, resumindo, a mensagem da cruz é que Cristo morreu na cruz por nós, pelos nossos pecados, para nos livrar de toda condenação, predita a nós por conta de nossas transgressões. Ele pagou o preço por nós. Então, meus irmãos, resumindo, essa é a mensagem da cruz. Mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais sobre a mensagem da cruz. E um trecho, uma parte da Bíblia, que eu acho muito interessante, muito forte, para ilustrar o que é a mensagem da cruz, é a própria crucificação de Cristo. No momento ali mais conhecido como os ladrões na cruz, ou o ladrão na cruz, né? Porque um teve uma boa atitude, né? Teve um bom proceder, outro não. Mas, vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas 23, do 39 ao 43. Lucas 23, do verso 39 ao 43. Como eu já deixei marcado aqui, eu vou esperar um pouquinho para que os irmãos abram suas Bíblias. Amém? Lucas 23, versículo 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: Você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Porém, outro malfeitor repreendeu, dizendo: Você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? A nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou: Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade lhe digo que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Meus irmãos, gostaria de separar 3 pontos dessa passagem e nós vamos refletir sobre esses 3 pontos. O primeiro ponto não está na sequência do versículo, mas é o conteúdo do capítulo, da parte que a gente leu. Quais foram as atitudes ali desse malfeitor que tinha pecado, que tinha errado e estava ali sendo morto por conta de seus erros, né? Por conta de suas transgressões. A primeira atitude que eu separei é reconhecer a inocência de Cristo, né? Ele, quando o outro usou com um tom de ironia, blasfemou contra Cristo, ele disse a seguinte frase: nós, eu, você, nós merecemos estar aqui. Mas ele não, ele nada fez. Então, meus irmãos, o primeiro ponto, ele reconheceu que Cristo morreu sem ter culpa. Ele morreu como um cordeiro puro, imaculado e sem pecado, que ele não merecia estar ali.
né, que Cristo ele não merecia estar ali. O segundo ponto, meus irmãos, é que ele reconheceu que ele sim merecia estar ali. Ele reconheceu os seus pecados e as suas transgressões, ele reconheceu que ele era um pecador, assumiu, e ele tinha a certeza ali naquele momento de que o que ele merecia era aquilo, que ele estava ali porque ele mereceu aquilo. Então, meus irmãos, ele teve a plena consciência de seus erros. Terceiro ponto, ele reconheceu a deidade de Cristo, reconheceu Cristo como Deus, herdeiro do trono. Ele reconheceu que Deus, que Cristo era eterno, que Cristo poderia salvar a sua alma, né, meus irmãos? Que Cristo era dono de um paraíso no qual só dependeria de Cristo mesmo querer para salvar a sua vida. Então, ele reconheceu que Cristo podia fazer isso por ele. Reconheceu que Cristo era Deus. Meus irmãos, ele reconheceu que apesar de suas transgressões, ele poderia perdoá-lo e salvá-lo de toda a sua vida de pecados. Aquele homem reconheceu que apesar de toda a sua vida, de tudo que ele fez, aquele Cristo que ali estava com ele, era suficiente e era capaz de perdoar todo e qualquer pecado que ele cometeu no passado. Meus irmãos, e ali também, eu tenho a certeza que naquele momento que ele ali estava, né, que ele reconheceu que ele merecia a morte, houve arrependimento na sua vida, porque o arrependimento é outro ponto crucial para a nossa salvação. E Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meus irmãos, aquele homem, quando olhou para a sua vida e reconheceu que ele merecia a morte, com certeza no seu coração, o seu coração estava contrito e arrependido por todo o mal que ele fez. Ele estava quebrantado naquele momento. Então, meus irmãos, nós podemos resumir em 3 pontos a mensagem da cruz. Primeiro ponto: reconhecer que eu sou pecador e mereço a morte. Segundo ponto: Cristo morreu sem culpa. Ele morreu porque eu mereci estar lá no lugar dele. Ele morreu por minha causa. Sim, por minha causa também, pela causa de todos, né, meus irmãos? Nós somos culpados, mas não que nós tenhamos matado ele, porque nós não poderíamos. A vida dele, ele mesmo deu por amor a nós. Então, mas a causa disso foram as nossas transgressões, e nós sim merecíamos estar na cruz, não ele. Nós sim merecíamos a condenação e não ele. E tudo isso foi pago por ele em nosso lugar. Terceiro ponto: reconhecer que ele é suficiente. Meus irmãos, eu costumo dizer que não há transgressão que supere a cruz de Cristo. Com exceção da blasfêmia contra o Espírito Santo, nós sabemos que é bíblica. Porém, fora isso, não existe pecado que supere a cruz de Cristo. Ela é muito forte, o preço foi muito alto. O sangue dele que foi derramado, ele nos lava de todo e qualquer pecado, do presente, do passado e do futuro. Então, meus irmãos, nós precisamos reconhecer que ele é Deus, que aquele ato foi suficiente, e aquele ato foi por minha causa, e aquele ato é suficiente para me lavar, me purificar de todo e qualquer pecado e me levar a uma vida de arrependimento. Meus irmãos, existe um missionário americano que eu sou muito edificado através da vida dele. Eu vejo palavras de muita sabedoria, e ele fez uma ilustração, e essa ilustração mexeu muito comigo. Ele comparou o reino dos céus a uma locomotiva, a um trem de passageiros. Muitas vezes, meus irmãos, um trem, ele pode andar devagar, né? Ele pode demorar, mas o ponto que ele quis chegar, o foco é que, independente de quanto tempo leve,
ele vai chegar, que essa locomotiva vai passar, e que quando ela passar, meus irmãos, se nós não estivermos isso no nosso coração, se nós não tivermos o ingresso dessa locomotiva, a entrada, o bilhete de entrada dessa locomotiva, nós vamos ficar para trás. Então, meus irmãos, o foco é que não importa se demora, não importa quanto tempo, o que nós precisamos saber é que ela vai chegar. E essa certeza nós precisamos ter. E acontece, meus irmãos, que nós podemos entender, aí já sou eu, né, acrescentando algumas coisas, é que não basta a gente estar na estação para estarmos aptos a entrar na locomotiva, né? Vamos fazer uma outra ilustração dentro da ilustração. Existem, vamos supor, cambistas dentro da estação, pessoas vendendo ingressos falsos, né? Talvez possa até ser o que o apóstolo Paulo está falando. Uns procuram sabedoria, outros procuram sinais, né, meus irmãos? Mas nós sabemos que o ingresso verdadeiro, que a única forma de entrar nessa locomotiva, que a única forma de obter a salvação em Cristo Jesus é através da mensagem do Evangelho da cruz. Que é isso que nós estamos explanando. Então, meus irmãos, às vezes nós agimos como se esse trem não fosse chegar, mas ele vai chegar. Ele vai chegar, e o que importa é que quando ele chegar, nós estejamos prontos e nós estejamos aptos, né, a entrar e vamos ir para Cristo, né, meus irmãos, entrarmos e irmos ao reino dos céus. Então, independente de quanto tempo, mas que vai chegar, e nós agimos como se não fosse chegar. Então, meus irmãos, eu gostaria também de enfatizar que isso aqui não é um sensacionalismo por conta dessa pandemia que nós estamos passando. Porque a própria palavra de Deus, ela nos diz que nós não devemos temer o que mata só o corpo, o que pode matar só o corpo. Nós devemos temer aquilo que pode nos levar à morte eterna, que mata o corpo e que mata a alma. Meus irmãos, isso é o pecado. É o pecado de não reconhecermos Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Esse, meus irmãos, pode nos trazer a morte eterna. Uma pandemia só traz a morte física, na pior das hipóteses. Então, meus irmãos, como eu disse, essa mensagem é uma mensagem é um chamado, né, é um apelo aos irmãos. E o que eu tenho a dizer para os irmãos, que como o nosso próprio pastor diz, ainda é tempo, né? É tempo de nós aceitarmos, é tempo de nós reconhecermos, é tempo de nós nos arrependermos da nossa vida passada, é tempo de nós colocarmos as nossas expectativas em Cristo, cravarmos as nossas esperanças nele, e assim, meus irmãos, estarmos com ele no final de nossa jornada. Meus irmãos, é tempo de tomar uma atitude. Chega de protelar. O nosso pastor disse isso hoje mais cedo. Eu achei muito forte. Chega de protelar. Volto a dizer, às vezes nós agimos como se isso nunca fosse acontecer, quando isso é uma verdade clara, isso é uma verdade, e nós temos a convicção de que isso vai acontecer, que esse trem vai chegar. E, meus irmãos, esse tempo é hoje, né? Então, o apelo que eu tenho para os irmãos é: venha para Cristo, e hoje mesmo estaremos com Ele no paraíso. Se você crê nisso, meu irmão, eu tenho plena convicção de que o céu nesse momento está em festa. Se você creu nessa palavra, de todo o seu coração, o céu está em festa neste momento, porque mais um remido acaba de receber a salvação em Cristo Jesus. Não há mais morte, mas vida e vida em abundância. Eis que a segunda morte já não reina mais sobre a sua vida. Agora, meus irmãos, ainda é tempo, e não desperdicemos. Agora, essa é a mensagem que Deus tem para nós nessa noite. Espero que ela seja de aplicação nos nossos corações. Eu oro para que o Espírito Santo do Senhor nos constranja, nos toque, nos incomode neste sentido, né?
Porque outro fato preocupante, meus irmãos, é que existem muitas pessoas na estação que ainda não compraram o ingresso certo, que ainda não receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não importa ter uma igreja lotada, não importa, é lógico que seria muito bom ter igreja cheia, mas o que importa, meus irmãos, é que a igreja esteja em Cristo unida como corpo de Cristo. Então, meus irmãos, ainda é tempo. E sobre a mensagem da cruz, a irmã Juliana gravou um hino para nós, que vai tocar logo após o término desse vídeo. Peço que os irmãos permaneçam para que ouçam e que prestem atenção nessa letra deste hino, estejam em atitude de oração e reconheçam o quanto é importante a mensagem da cruz para as nossas vidas. Amém? Fiquem todos com Deus e uma ótima semana. A glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Esta cruz tem pra mim atrativo